Os reformadores estudavam a palavra de Deus sistematicamente para descobrir mais e mais verdades. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Foram presos, exilados e alguns ainda foram executados. Quando foram torturados, abençoavam os seus algozes e quando definhavam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro brilhante. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é obediência, fruto da fé. A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quer ter mais conhecimento sobre como ficar animado pela esperança? Estude a Bíblia, estude a Palavra de Deus diariamente e com certeza você aumentará o seu conhecimento. O que a Palavra de Deus nos ensina sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo? Como deve ser a vida do cristão? Por que devemos ser obedientes? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 3, versos 27 a 31. Numa espécie de monólogo de perguntas e respostas, Paulo dá início a um dos mais enigmáticos discursos. Muitos têm usado estes textos de Paulo a fim de sustentar teorias que descaracterizam a doutrina da justificação pela fé, tornando-a um pretexto para desconsiderar o que Deus prescreveu com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Confira depois lendo Êxodo 31, verso 18. É necessário, portanto, que tenhamos muito cuidado e façamos uso de minucioso estudo das cartas de Paulo, com toda a humildade, a fim de que o Espírito Santo seja a nossa única influência e que ilumine a nossa mente. Como doutor da lei e instruído na escola dos fariseus, Paulo possuía uma linguagem peculiar. Não que a finalidade fosse que seus escritos se tornassem livros de difícil compreensão. Pelo contrário, creio que sua abordagem é um convite para que nos debrucemos em compreender os oráculos sagrados de Deus. Paulo lança ao leitor a perspectiva real sobre a diferença entre Deus e o homem, entre a justiça de Deus e a justiça humana. O que o apóstolo Paulo quis afirmar de forma retórica é que a justiça divina é uma aplicação de sua ira e elas estão diretamente ligadas à sua fidelidade. Independente da descrença ou da injustiça humana, Deus é fiel. Sendo a lei uma descrição de seu próprio caráter, a quebra da lei pelo homem torna-se então uma rebeldia contra o próprio Deus. Apesar de não sermos salvos pelas obras da lei, ela nos aponta para a inevitável verdade de que precisamos de um resgatador, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. E a todo pecador que se arrepende, o Senhor justifica gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Há dois grupos rivais que surgem na disputa pela razão:
aqueles que dizem que a lei de Deus não tem mais vigor e aqueles que usam como uma escada para atingirem o seu objetivo de chegar no céu. Nenhum desses dois possui embasamento bíblico para fundamentar os seus conceitos. Gosto muito da frase de uma canção que diz bem assim, ó: a lei aponta o erro em nossa luta contra o mal. Pronto, eis aí a finalidade da lei. Os mandamentos de Deus são as placas do caminho estreito, a fim de nos proteger de acidentes fatais. Como disse um pregador, nós não guardamos os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos que nos guardam. Quando observamos a lei do Senhor, observamos porque o amamos. Confirmamos a nossa fé de que o caminho pode ser estreito, mas é nele que escolhemos andar. Em Jesus, eu e você encontramos a perfeita obediência e nele somos salvos pela fé. A fé não anula a lei. A fé nos ajuda a compreender os princípios que foram estabelecidos na lei de Deus para nos salvar. A graça não anula a obediência. A obediência testifica de que eu e você fomos alcançados e salvos pela graça. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Vamos orar! Deus bendito, que mensagem maravilhosa, Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, Senhor. Nós somos salvos pela fé e mediante a graça, que é um dom imerecido que o Senhor nos concede. Em Jesus, nós podemos ser perfeitamente obedientes a Ti, porque Ele foi obediente a Ti até a morte e morte de cruz. Nos ajude, Senhor, a trilharmos no caminho estreito, mas que possamos observar cada placa de identificação que nos aponta para a eternidade. Nos dê uma ótima quinta-feira na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!